Já estamos ao vivo, já estou com você. Pode ficar à vontade, Ivan, para conversar com esse pai que eu tenho certeza do sofrimento e da revolta que ele está passando agora, nesse momento. Ivan Lima. Luiz Fortes, boa noite a você, boa noite a todos os nossos telespectadores. Nós estamos aqui em um caso muito sério. A criança de um pouco mais de um ano, ela foi violentada. Essa criança, ela passou por momentos que, sabe, ninguém pode mensurar a dor que essa criança passou. Ela se lamentava para a mãe de queimações. A mãe entrou em contato com o pai, porque eles são separados. Ele já tinha conversado com ela antes, porque a mãe procurou, porque ela tinha dado febre, né, reclamava de dores nas partes íntimas. E a mãe, infelizmente, se deparou com a cena que ela jamais queria que isso tivesse acontecido. Ela se deparou com a filha sendo violentada. No dia 30 do mês passado, aí ela entrou em contato com o pai que nós vamos dar o nome fictício de Pedro. Pedro, que não é o nome dele verdadeiro, mas a gente não pode expor ele e nem tampouco expor ninguém, mas vamos chamar ele de Pedro aqui na entrevista. Pedro, vocês ficaram sabendo através dessa denúncia que a sua ex-esposa, né, fez em relação à sua filha. Sim, um dia anterior, dia 29, eu tinha ido fazer uma visita, levar algumas coisas para minha filha, e até ela estava tudo bem, mas quando eu fui embora ela começou a chorar, e quem tinha me recebido tinha sido o Otávio, né, o estuprador. E eu não tinha desconfiado, porque ele demonstrava ser uma pessoa de confiança, né, e por ele ser transgênero a gente acreditava que ele ia ser impossível ele sentir atração por mulheres e principalmente por crianças, né. Ele é transgênero, é isso? Isso, ele se identifica como transgênero. E isso fez com que vocês não desconfiassem que ele pudesse fazer esse ato abominável? Isso, jamais. A gente gostava muito dele, a gente considerava ele uma pessoa de confiança. Nunca imaginávamos que isso viria dele. Mas ele chegou a ser preso? Sim, ele está preso na central de flagrantes. No dia seguinte, dia 30, era mais ou menos 4 horas, eu estava no trabalho e recebi uma ligação da mãe da minha filha, ela pedindo dinheiro para um remédio, que a minha filha estava saindo sangue do reto dela. E a gente ficou assim, eu fiquei assim, pensando. Na minha cabeça eu não ia passar essa situação, né, que ele teria feito alguma coisa, nem imaginava. Mas achei muito esquisito. Ela achou que ela tinha comido alguma coisa. Aí quando foi mais ou menos 10 da noite, eu tinha encontrado com os amigos no barzinho, a gente estava se reunindo. E eu recebi a ligação do celular do Otávio, né. E eu achei estranho me ligar naquele horário, né. Aí eu atendi, a música estava alta, eu fui pro canto, atendi e ela me disse que a nossa filha estava no ML. Nesse momento eu já achei que tinha acontecido o pior, que ela estava morta, tinha acontecido algum acidente, alguma coisa. Aí depois que ela falou que descobriu, pegou o Otávio no flagra, ela estava dormindo, levantou, quando chegou na cozinha, ele estava em cima da mesa, penetrando a minha filha com a mão na boca dela. E ela começou a gritar nesse momento. O que passou a tua cabeça diante dessas circunstâncias? Vou ser bem sincero, se a justiça não fizer nada, eu mesmo vou fazer com minhas mãos. Eu espero ele sair aqui fora. Mas o certo é que a justiça faça o papel dela, né? Mas se não acontecer nada com ele, eu mesmo vou fazer. Infelizmente, isso é o sentimento que a gente tem, né? Não é o certo, mas como um ser humano é capaz de fazer isso com criança de 1 ano, isso é inadmissível. A gente vê vários casos, né? Estupradores estuprando mulheres. Isso é um absurdo, mas imagina uma criança de 1 ano. Como é que o ser humano consegue sentir atração por uma criança de 1 ano? É um doente. Esse cara não merece a vida, não. Agora, Pedro, e a criança, como é que ela está agora? Ela, infelizmente, ela não pôde ficar com a gente. Nós tentamos ficar com a guarda dela. E meus pais, inclusive, foram lá ontem tentar trazer ela para casa, né? Mas não conseguiram nem entrar, né? Porque era feriado, ninguém nem atendeu. Sério que só que não era possível, né? A gente está aguardando, mas ela vai ficar lá só provisoriamente, só
A guarda dela está com o Conselho Tutelar. Provisoriamente, entendeu? Foi conversado com a gente que não seria algo permanente, só enquanto esse processo acontece. Entendeu? A nossa produção entrou em contato com o Conselho Tutelar, onde foi relatado que essa ação aconteceu porque vocês teriam abrido mão da guarda da criança, tanto você quanto a esposa. Isso procede? Foram vocês que abriram mão da guarda da filha de vocês? Não, isso é uma informação totalmente mentirosa. Inclusive, a própria vó, por parte de mãe, né? A mãe da minha menina também entrou em contato, só que não foi permitido também. Inclusive, ela está em Teresina, comprou passagem via expressa para Teresina, mas infelizmente nem com ela não foi possível. Então isso foi informação totalmente mentirosa. Vocês vão lutar para a guarda da filha de vocês? Não é nem lutar, porque no caso a guarda não está com o conselho, entendeu? Ela só está passando lá durante esse processo. Entendeu? Deram até provisório. Isso, deram até segunda-feira para ou eu ou os meus pais, né? Ou até a mãe da minha filha ir buscar ela. No caso, meus pais vão fazer, eles já conversaram comigo, já vão receber a minha filha. Deve ser muito dolorido, tanto para o pai quanto para a mãe, principalmente para ela que presenciou essa cena brutal e cruel. É verdade, isso é uma coisa que acho que pai nenhum, nem mãe nunca imagina que isso vai acontecer com seu filho. Hoje em dia a gente tem que ficar de olho mesmo, porque a gente nunca imagina quem é quem, né? A gente não imagina como é o interior daquela pessoa que a gente confia. Era uma pessoa que a gente acreditava que gostava da nossa filha, né? Mas eu acredito agora que ele já deve ter cometido isso muitas outras vezes, porque a mãe da menina já relatou outras vezes que ela estava com sangramento também, então, mas a gente não desconfiava. A gente nunca ia imaginar que foi isso. Eu nunca tinha levado a criança para o médico para ver realmente o que era? Não, porque até então era uma lesão mais leve, então a gente não achava que tinha sido... Passava pela cabeça de vocês? Não passava pela cabeça. A gente acreditava que era alguma coisa que ela tinha comido, que quando ela era pequenininha, quando a gente estava junto ainda, já aconteceu, né, de sair, mas foi nas fezes dela mesmo. A gente levou pro médico e tal, aí disseram que era alguma coisa que ela tinha comido, então a gente acreditava que tinha sido a mesma coisa. E nesse tempo a gente não deixava com ninguém, quando a gente estava só a mãe dela que cuidava, eu chegava do trabalho e tal, mas quando a gente se separou, ela começou a trabalhar e foi morar na casa desse primo, né? Quem é essa pessoa de fato? Quem é esse suposto primo? Porque na realidade ele é um primo de consideração, pelo que eu pude colher as informações. Agora, qual era a convivência dele? Ele morava lá? Há quanto tempo? Qual era o grau de confiança? Enfim, quem era de fato essa pessoa? Na verdade, ele é um tio de consideração, porque ele foi criado com o pai da mãe da minha menina. Eles foram criados juntos, né? Ele já mais novo, né? O pai dela já mais velho, mas foram criados juntos. Então a gente tinha um nível de confiança nele. E eu já conheço ele também, desde quando eu conheci a mãe da minha menina, eu já conhecia esse rapaz e eu confiava nele. E a casa era, no caso, ele morava nessa casa. E quando a gente se separou, ela ficou um tempo na casa da tia e depois foi morar na casa dele, porque como ele é aposentado, né? Ele não tinha muito custo lá, então foi uma alternativa como ajuda, né? Ela ter ido pra lá, no caso ajudou bastante, mas agora a gente descobriu o monstro que ele é, né? Em alguns momentos do relato aqui você se mostrou bastante emocionado, em alguns momentos privou de mostrar algum tipo de emoção, como chorar. Dá para perceber isso. Não somente a mãe, mas até você tem que passar por um tratamento psicológico para poder tentar superar isso, porque é algo muito difícil. A gente não consegue mensurar essa dor ou esse trauma que vai ficar tanto na tua cabeça quanto na cabeça da tua esposa. Da criança eu não posso dizer, porque eu não sei se ela vai passar, né? Se ela tem que passar por esse processo através do Conselho Tutelar, se eles vão amparar dessa forma, mas eu me refiro também aos pais, não é isso? Exatamente. E isso é uma coisa que, inclusive, já aconteceu comigo quando eu era pequeno, e é uma coisa que você nunca esquece. Ou seja, minha filha vai carregar pelo resto da vida essa dor. Ela nunca vai esquecer disso. Sua filha passou agora, você passou há um tempo atrás? Passei quando eu tinha 9 anos, isso aconteceu comigo na escola.
E agora aconteceu com minha filha, só que bem mais nova que eu. Mas eu espero que Deus possa apagar isso da memória dela, que ela possa esquecer um dia, porque A memória de vocês. eu nunca esqueci. Luiz, nós estamos te ouvindo em alto e bom som. Se você também quiser fazer alguma pergunta, você pode falar que ele vai te ouvir tranquilamente. Não, dizer só pro Pedro, porque a gente não sabia, isso pra gente foi exclusivo, não sabia que ele tinha passado também pelo mesmo sofrimento que a filha passou agora. É torcer para que a filha dele não tenha aí lembranças desse momento tão ruim, tão péssimo, mas não é nem uma pergunta, é mais um conselho, Pedro. Eu acho que eu faço programa policial aqui e a gente vê que você é um pai, você está sentindo muita dor, está doendo demais, é uma dor que você passou, ainda assim você pode ter a certeza de que se você se igualar ao bandido, porque eu vi uma coisa de emoção na sua fala, quando você disse que se a justiça não fizesse a parte dela, você iria fazer com as próprias mãos. É mais a questão de conselho, Pedro. Eu acho que você não pode se igualar a um bandido desse. Revolta, porque eu também sou pai. Você está falando com um pai aqui. A vontade que a gente tem, sem hipocrisia nenhuma, é de matar um desgraçado desse. Todo mundo tem vontade. Mas a gente não pode deixar essa vontade, esse ódio, essa raiva tomar conta da gente, porque você vai se igualar ao vagabundo igual a esse aí. Infelizmente, a gente sabe que a justiça só pende para o mais fraco. Um bandido, um vagabundo desse, vaso ruim no quebra, ele talvez nem pague pelo crime que cometeu por muito tempo, aí você vai acabar sendo preso, acabando com sua vida. Eu estava conversando com o nosso produtor aqui, disse que você é um trabalhador, você estava saindo do trabalho para conversar com a gente, então não se iguale a esse bandido não. Eu sei que conselho é muito difícil da gente dar, né, porque as pessoas no momento de raiva, no momento de ódio, mas pense muito bem nisso e acima de tudo procure Deus, que eu acho que ele nunca... Acho não, posso afirmar isso. Ele nunca vai deixar você desamparado, Pedro. Pense muito bem nisso, viu? Pense na sua família, pense na sua filha, que você vai ter que ficar um rapaz trabalhador para continuar ajudando no crescimento dessa criança, no sustento dessa criança. O momento é assim, de revolta, de raiva e de se fazer justiça com as próprias mãos. É esse pensamento que vem sempre. Mas você para um pouquinho, reza, faça uma oração, que eu tenho certeza que Deus vai afagar o seu coração aí, viu, Pedro? Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Porque e a Leona, uma amiga minha que me ajudou muito, a equipe de jornalismo está me ajudando muito a divulgar o retrato desse safado, perdão a palavra, né? Mas é uma revolta muito grande. Agradeço a equipe de jornalismo por preservar minha identidade também, a da minha filha. E eu tenho obrigado pelo conselho também. Não é o certo, né? Mas é uma revolta muito grande, não tem perdão. E eu acredito que com certeza ele fez isso com outras crianças. E outras mães que vão ver a foto dele agora vão ficar em alerta. Porque com certeza ele teve contato com outras crianças e com certeza deve ter feito alguma coisa também. Acho que Deus conforte o meu coração, da mãe da minha menina, da minha filha também, que esse pesadelo possa passar logo, que a justiça seja feita. Tá certo, Luiz Fortes. Aqui eu quero agradecer mais uma vez o Pedro, que foi o nome fictício que nós demos a ele, diante da disponibilidade dele sair do trabalho, vir para cá, um local neutro onde a gente pôde conversar com ele, entender de fato o que teria acontecido e também tirar essas dúvidas em termos da guarda da filha, que até o momento essa criança está com a guarda disponibilizada para o Conselho Tutelar e isso, acredito eu, pela fala do Pedro, que será temporariamente. Logo, logo, ela poderá retornar ao seio de sua família, onde eles vão poder dar amor, carinho e tudo o que possa ser feito para que ela não tenha lembranças desses momentos. Não existe nomenclatura para isso, mas horríveis, que ela passou nas mãos desse monstro, que infelizmente utilizou mais uma vez a confiança dos familiares para cometer tais crimes como esse e reforçando mais uma vez as estatísticas de que a grande maioria de casos como esse acontece principalmente com pessoas próximas. Então tenha muito cuidado com quem você coloca dentro de sua casa.
para que não aconteça o que aconteceu com essa criança de apenas 1 ano e 10 meses, que agora está, tanto ela quanto os pais, passando por essa situação que a gente não deseja para um pior inimigo, se é que eu tenho algum inimigo. Mas volto com você, meu querido Luiz Fortes. Obrigado, Ivan, pela sua participação. Obrigado ao Pedro aí. Realmente é uma dor muito grande, né? A gente se coloca no lugar de um pai desse, a revolta é gigantesca. A gente entende, cada palavra que ele disse aí, a gente entende. E não existe um julgamento para um pai que passa por um problema que esse rapaz está passando.